Você já teve aquela sensação estranha de estar vivendo, mas como se não fosse completamente você? Como se existisse uma lacuna entre quem você é por fora e quem você sente que deveria ser por dentro. Como se sua vida estivesse sendo vivida no piloto automático, enquanto sua verdadeira essência estivesse trancada em algum lugar pedindo socorro? É como olhar no espelho e pensar: eu estou aqui, mas falta alguma coisa. Você trabalha, cumpre seus papéis, faz o que esperam de você, mas no fundo sente que está apenas encenando, como se a sua verdadeira história nunca tivesse começado de verdade. E o mais inquietante, talvez você nem saiba qual história seria essa. Se isso soa familiar, pare tudo agora e ouça o que eu vou te dizer. Nietzsche sabia exatamente o que você está sentindo. Para ele, viver pela metade era viver longe da sua essência. E ele deixou uma mensagem que pode mudar sua vida. Torne-se quem você é. Simples, profunda e transformadora. E se alguma parte de você está inquieta, como se esse vídeo estivesse dizendo o que você não conseguiu colocar em palavras, então se inscreva agora no Psicopleno, não só porque tem mais conteúdo como esse, mas porque talvez essa seja a virada que sua alma está esperando. E, com todo respeito, esperar mais pode custar caro. Agora pare e reflita com sinceridade. Você sente que está vivendo uma versão parcial de si mesmo? Como se sua identidade tivesse sido moldada por exigências externas e não por escolhas verdadeiras? Comenta aqui: eu não sei mais quem sou. Isso não é fraqueza, é o primeiro passo para começar a descobrir. Você já percebeu como, desde cedo, somos ensinados a seguir um modelo pronto? Escolher uma profissão segura, agradar os pais, não decepcionar a sociedade, parecer forte o tempo todo, até nas redes sociais. A vida vira um teatro, e sem perceber, o personagem vai tomando o lugar do autor. Mas e se esse personagem estiver sufocando a sua verdadeira identidade? Nietzsche acreditava que viver sob expectativas alheias era uma das maiores tragédias humanas, porque nesse caminho você pode conquistar tudo: status, dinheiro, reconhecimento, e ainda assim sentir que falta o mais importante: você mesmo. A verdade é que muitas pessoas estão doentes de adequação. Elas se vestem como dizem que é certo, falam como esperam que falem, censuram os próprios pensamentos porque têm medo de serem rejeitadas. E o mais cruel, quando finalmente se olham no espelho, não se reconhecem mais. O filósofo não falava sobre se reinventar. Ele falava sobre se tornar. Tornar-se quem você é, isso exige coragem, exige quebrar padrões e exige principalmente calar as vozes externas para ouvir a sua, aquela que você quase esqueceu que existia. Agora vamos fazer uma coisa simples, mas profunda. Feche os olhos por 5 segundos e imagine como seria a sua vida se você pudesse viver com total liberdade interior, sem amarras, sem fingimentos. Agora me diz, o que você faria diferente amanhã? Escreve aqui nos comentários, começando com "se eu fosse eu mesmo", e completa com a primeira coisa que vier à mente. Vai ser libertador. Sabe o que dói de verdade? Não é falhar, não é errar, é olhar para trás e perceber que você passou anos vivendo a vida que esperavam de você e não a que você precisava viver. Você acorda, trabalha, paga contas, sorri nas fotos, mas dentro de você há um silêncio que grita, uma ausência de sentido, como se a cada dia uma parte de você estivesse se apagando, e você nem consegue explicar o porquê. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas vive como se estivesse dormindo. Elas seguem, obedecem, se moldam, não porque são fracas, mas porque têm medo de encarar a verdade mais incômoda de todas. Talvez a vida que construíram não seja realmente delas. E esse é o ponto crucial. Não é que esteja tudo horrível, é que está morno, estagnado, seguro demais para ser real.
superficial demais para ser intenso. Você sente que tem mais dentro de si, mas não sabe como acessar. Finge que está tudo bem, mas a sua alma sabe que não está, e o corpo sente. Vem o cansaço sem motivo, a insônia disfarçada, o vazio que você tenta preencher com distrações. Tudo isso é sinal de que você está vivo pela metade. Agora sem filtro e sem rodeios. Escreve aqui nos comentários: eu estou cansado de fingir. Essa frase é um grito silencioso, um basta, um ponto de virada. E se você sentiu isso agora, é porque está pronto para começar uma nova história. Uma que, finalmente, seja sua. Você já reparou como o mundo inteiro te ensinou a calar? Desde criança, quando você chorava, diziam: engole o choro. Quando se revoltava com uma injustiça, falavam: não é da sua conta. Quando sonhava alto demais, riam: seja realista. Com o tempo, você foi silenciando sua essência, foi colocando suas vontades no bolso, seus desejos na gaveta e seus incômodos embaixo do tapete. O resultado? Uma vida que parece limpa por fora, mas entulhada por dentro. Nietzsche dizia: e aquele que combate monstros deve cuidar para que não se torne também um monstro. Às vezes, o monstro que você combate é exatamente esse, o sistema que te forçou a se encaixar, e o você que aceitou o molde. Mas a alma não aceita prisão por muito tempo. Ela começa a gritar, não com palavras, mas com sintomas: desânimo, irritação, perda de entusiasmo, desconexão. Não é que você não saiba o que quer, é que você se acostumou a não querer mais nada. Por isso, agora eu te convido a parar por 10 segundos e fazer algo simples. Feche os olhos, respira fundo e imagine o seu eu real batendo a porta. Como ele seria? O que ele diria? Em que momento você o abandonou? Se conseguir descrever isso, escreve aqui nos comentários: eu vi meu eu real e ele ainda está vivo. Essa frase é mais que um comentário, é um reencontro. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que faltava alguma coisa, mas não sabia dizer exatamente o que? Você se veste, trabalha, conversa, cumpre com suas obrigações. Você está ali, fisicamente presente, mas espiritualmente, emocionalmente, talvez só metade de você esteja viva e a outra metade esteja dormindo, trancada, ignorada. Nietzsche dizia que a maior prisão não é a física, mas aquela onde a alma se esquece de quem é. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, com um potencial sufocado por crenças, medos e padrões que não são seus. Você não nasceu para seguir um script, mas tudo ao seu redor: escola, trabalho, até pessoas queridas colocaram um roteiro nas suas mãos, um papel que você ensaia todos os dias, enquanto o personagem real, aquele que grita dentro de você, vai murchando em silêncio. E isso dói. Dói em forma de frustração constante, dói em forma de vícios, procrastinação, crises silenciosas. Dói porque viver pela metade não é viver, é resistir. Agora, eu quero propor um exercício diferente. Coloca um fone, isola o mundo por um instante e responde em voz baixa. Só para você. O que eu estaria fazendo agora se não tivesse medo do julgamento de ninguém? Se essa pergunta te abalou, compartilha uma palavra aqui nos comentários. Só uma. Música, arte, mudança, fugir, falar a verdade. Não importa qual seja, só deixa escapar. Às vezes, uma única palavra é tudo o que seu eu real precisa para reaparecer. Toda vez que você cala uma vontade profunda, toda vez que reprime um desejo legítimo, toda vez que se força a seguir um caminho só porque é o que os outros esperam, uma parte de você morre. E o problema é que você vai se acostumando com essa morte lenta, vai se tornando funcional, mas vazio. Vai sendo elogiado por ser equilibrado, centrado, bom profissional, mas ninguém vê o quanto você se sente exausto por dentro.
Nietzsche enxergava isso como uma das grandes tragédias da existência. O ser humano se adaptando tão bem às expectativas alheias que esquece de si mesmo, e quando finalmente percebe, já não sabe mais quem é. É por isso que você sente cansaço mesmo, sem esforço físico. Por isso que sente um peso estranho, mesmo quando está tudo bem. É o preço de viver uma vida que não te pertence. Seu corpo sente, sua mente sente, sua alma sente. Mas você aprendeu a ignorar esses sinais, porque acha que todo mundo vive assim. Mas agora é diferente. Você está aqui, assistindo isso, e talvez essa seja a sua alma tentando acordar. Então me responde com o coração aberto. Qual é o sentimento que você mais tem escondido nos últimos meses? Coloca nos comentários, com coragem, com verdade. Pode ser frustração, inveja, vontade de sumir, vazio. Escreve, porque quando você nomeia um sentimento, ele deixa de te dominar em silêncio. E mais, ler os comentários de outras pessoas que também estão vivendo isso pode fazer você perceber que nunca esteve tão sozinho quanto imaginava. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas isso não é um convite leve, é um chamado radical, um grito para que você pare de viver como um reflexo e comece a viver como uma essência. Só que para isso, você vai precisar quebrar moldes. Moldes que a escola criou, a família reforçou, a sociedade exigiu, moldes que te ensinaram que ser você mesmo era perigoso, feio ou errado. E aí vem a pergunta: se você pudesse hoje largar todas as expectativas, quem você seria? Não estou falando da profissão, do status, da imagem. Estou falando da sua verdade, do que te move, do que faz seu coração bater mais forte. Você conseguiria responder? Se não conseguir, tudo bem. Essa resposta não vem pronta. Ela se constrói no confronto diário com aquilo que você é e com aquilo que você finge ser. O torne-se quem você é, de Nietzsche, não é um destino, é um processo. É você perceber, por exemplo, que aquela educação exemplar que te ensinaram pode ter sido, na verdade, um mecanismo de censura, que aquele bom comportamento pode ter sufocado sua espontaneidade, que aquele seu orgulho em não incomodar ninguém pode ser só medo de rejeição. E sabe o que vem com essa descoberta? Liberdade. Porque quando você começa a se tornar quem realmente é, você para de pedir permissão para viver. Agora me diz com sinceridade brutal, o que você sente que está escondendo do mundo há anos? Responde aqui com uma frase curta. Pode ser algo como: minha vontade de recomeçar, meu lado rebelde, meu cansaço de fingir. Ler sua resposta pode ser o primeiro ato de libertação que você faz por você em muito tempo. Chegamos ao fim desse vídeo, mas não ao fim da sua busca. Se você chegou até aqui, já deu um passo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem dar: enfrentar a verdade sobre si mesmo. Nietzsche dizia: e aquele que luta com monstros deve velar por não se tornar um deles. E talvez o maior monstro hoje seja o vazio de não saber quem se é. Você vive como quem sobrevive, cumpre funções, sorri nas fotos, responde mensagens, trabalha, resolve, entrega, mas sente que algo ficou pelo caminho. Esse algo é você mesmo, seu eu mais autêntico, seu eu que grita no silêncio, seu eu que sente, mas é calado, seu eu que quer ser, mas aprendeu a apenas obedecer. Mas aqui está o ponto mais importante de toda essa jornada. Ninguém pode te dar uma identidade, ninguém pode dizer quem você é. Ninguém vai te resgatar, se você mesmo não quiser voltar para si. Você precisa se libertar da versão moldada pelos outros. Você precisa se desfazer da versão que agrada, mas não te representa. Você precisa, com toda a coragem que tiver, ser inteiro. E ser inteiro é, antes de tudo, assumir o risco de viver com verdade. Agora, um convite. Escreve aqui nos comentários:
estou voltando para mim. Essa frase sela o compromisso mais poderoso que você pode fazer hoje, o de parar de viver pela metade. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que também precise se reencontrar. Talvez essa pessoa esteja sufocando, sorrindo para fora e implodindo por dentro. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, cura emocional e reconexão com sua essência, se inscreve agora no Psicopleno, ativa o sininho e não perde os próximos vídeos. Afinal, não existe libertação maior do que finalmente se tornar quem você sempre foi.